Estamos conversando hoje sobre educação digital com o David Villalva, que é fundador da Digitalidade. Então, David, continuando a nossa conversa, né? Você tinha me falado também das redes sociais. Hoje as pessoas idosas, até para poder conversar mais com familiares, conversar com amigos, têm utilizado muito mais Facebook, grupos de WhatsApp. Você tem sentido isso? Elas conseguem acessar essas plataformas? Claro, Lina, elas estão presentes nas redes sociais e fazendo uso para além do relacionamento ali com os familiares, por exemplo. Elas estão produzindo conteúdo, elas estão produzindo vídeos, elas estão produzindo memes, estão produzindo textos, estão compartilhando fotos do seu dia a dia, estão fazendo amizades, elas estão namorando, Lina, elas estão casando, elas estão viajando. A pessoa idosa, ela está muito presente nas redes sociais e para além, né, daquilo que muitas pessoas que não estão nesse meio, que não estudam, que não acompanham, né, enxergam. E tudo isso de maneira muito viva. E isso, essa palavra faz muito sentido e é muito importante. Eles estão vivendo, sim, né, nos meios digitais. Só que é sempre importante diferenciar o ser digital do ser tecnológico, né? A pessoa idosa, ela é tecnológica porque ela gosta de tecnologia, ela consome tecnologia, ela compra com muita alegria, fica feliz quando chega em casa, desembala ali a sua Smart TV, fez isso com o DVD, fez isso com o Blu-ray, fez isso com o rádio, fez isso com o primeiro celular, fez isso com o primeiro computador e continua fazendo, né? É claro que os fabricantes, por exemplo, não têm colaborado tanto, né, com esse gostar da tecnologia pela pessoa idosa. E qual é a diferença, então, do tecnológico para o digital? O ser digital tem a ver com a cultura digital, né? Tem a ver com a linguagem digital, com conhecer essa linguagem, por se comunicar por meio dessa linguagem, né? E viver nessas diferentes comunidades digitais, claro, mudando, né, a língua de uma comunidade para outra e vice-versa. Então, aí você tocou num assunto que me vem uma outra questão. Por exemplo, bancos. Tem banco, David, querendo acabar com a questão presencial e tornar tudo digital. E há muitas reclamações por parte desse público sênior, porque nem todo mundo realmente consegue fazer suas transações financeiras online. Você tem verificado isso na sua prática junto às pessoas idosas? Existem alguns pontos aqui bem interessantes. Primeiro, a pessoa idosa, ela começa, né, a usar com mais frequência os aplicativos de banco, fazer as operações. Em alguns casos, elas ainda preferem ir à agência bancária, por exemplo, né, para além de fazer a operação. O ir à agência bancária faz parte das atividades dessa pessoa de convivência, de lazer, porque ela aproveita um compromisso, né, para também fazer ali uma outra atividade. Então, existem aí alguns contextos e alguns pontos para serem analisados. Quando você fala de bancos, eu lembro até de uma iniciativa de um banco, se chama Agibank, né, que entendeu essa necessidade desse público, né, e permanece aí convidando o público idoso para frequentar as suas agências para além de fazer essas operações financeiras. E os outros bancos também tradicionais são bancos muito pioneiros em tecnologia, né? Que o aplicativo de banco ele não surgiu, por exemplo, nessa década. Ele já tem muito tempo já, né, as operações em meios digitais. E as pessoas idosas sempre participaram desse processo, sempre consumiram esses serviços. Só que, diferentemente de antes, elas tinham, né, as opções do presencial e do digital ao seu dispor. E agora os bancos estão aí diminuindo esse presencial. É claro que alguns estudos, algumas mudanças acontecerão, mas nós estamos no meio desse processo, né? Então, muita coisa será analisada ainda. É preciso que tudo seja feito de forma gradativa, né? Por exemplo, tem uma outra questão que eu gostaria da sua opinião, da sua dica. As pessoas idosas, por alguns estudos, são indicadas como as pessoas que mais
acreditam na notícia, né, que chega para ela, por exemplo, no grupo de WhatsApp, e aperta o dedinho e sai compartilhando, por acreditar praticamente em tudo. E aí é a história das fake news, abre possibilidade para golpes, inclusive, que elas são uma das principais vítimas de golpes financeiros, inclusive online. Como é que é? A questão da segurança, das dicas de segurança, também devem ser ensinadas nesses cursos para as pessoas idosas? Claro, Lina, e até aproveitando que você traz um ponto muito importante, eu vejo em alguns casos onde alguns especialistas dão dica para as pessoas idosas não clicarem, não acessarem aquilo que elas recebem. Uhum. Em certo ponto, ok, isso, né, confere maior segurança para o dia a dia dessa pessoa. Porém, isso acaba inibindo essas pessoas de acessarem, né, as plataformas digitais, os sites e etc. E o mundo digital, ele é todo clicável, né? Ele é todo clicável. Quando você orienta para uma pessoa idosa que tem pouca experiência nesse mundo, que ela não clique, você está falando para ela não participar desse mundo, para não participar desse universo. Você está amedrontando essa pessoa, né? Então, é interessante a gente entregar outros meios, compartilhar outros meios para que essa pessoa tire dúvidas se ela está se expondo ao risco ou não. Um exemplo são os domínios. O que é um domínio? O domínio é aquilo que a gente digita para acessar um determinado site. Exemplo, www.google.com. Esse é um domínio, é o endereço online desse site. Quer dizer que, quando você acessa esse domínio, quando você recebe uma comunicação, né, que vem desse domínio, tudo virá lá, @google.com. É um exemplo. Assim Uhum. acontece com o teu banco. Quer dizer que, se vir @123, né, ponto, o nome do banco, por exemplo, né, não é o domínio do banco que está te enviando uma mensagem verdadeira, né, realmente uma comunicação bancária. E voltando para a tua pergunta sobre as fake news. Uhum. O processo de produção, de compartilhamento e até de crença, né, de acreditar nessas fake news, ele não é novo para a gente. Ele sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O meio digital potencializou, né, então deu muito volume a essas questões. Então, o que é importante para essa pessoa? Primeiro, ela ter, né, um site da confiança dela, ela ter um portal da confiança dela, para que ela acesse aquilo diariamente. E ao invés de ter só um, por exemplo, que ela tenha dois, que ela tenha três, que ela tenha quatro, para ela ver uma maior multiplicidade de opiniões sobre o mesmo fato. E outra Uhum. coisa, é, mesmo que o teu filho esteja te mandando uma mensagem ali no WhatsApp, não é porque ele está te mandando que aquilo realmente possa ser uma verdade. Ele também pode ter sido ali enganado, né, a partir de uma notícia muito chamativa, com muito Uhum. impacto, ou com muito apelo emocional, né? Então, primeiramente, desconfie, né, e verifique sempre as fontes e procure aquele assunto. Então, se alguém vier falando que apareceu um passarinho azul com 5 olhos, coloca no Google lá, passarinho azul com 5 olhos, né? Veja se realmente aquilo é verídico, se aquilo existe. Muito bacana as suas dicas, viu? É, eu queria também saber de você, David, quando a gente fala de pessoas idosas, no Brasil a gente está falando de pessoas acima de 60 anos de idade, mas a gente já vê pessoas de 50 anos, 40 e poucos anos, precisando, inclusive, se atualizar, né, nessas questões digitais, até por uma questão de se reinventar depois de uma certa idade, para conseguir um novo trabalho. Você tem visto isso também na sua prática? Demais, Lina, demais. A tecnologia, ela muda e muda muito rápido, né? Uhum. Então, hoje é uma coisa que está bombando, no outro dia é outra, e nós somos todos muito atraídos por novidades, né? Então, Uhum. surgiu uma novidade, a gente quer se inteirar dela. Então, primeira coisa, o que a gente precisa fazer para acompanhar? A gente entender os conceitos, né, e diferenciar o tecnológico do ser digital, né? Então,
Você pode fazer muitas coisas, né, através de diferentes formas, porque existem muitos meios para que isso aconteça, existem muitas ferramentas. Então, a primeira dica, de fato, é que você, né, busque se atualizar. Cursos gratuitos, vídeos, novidades, reportagens, que você leia, para que você veja sobre o que está sendo dito, né, na mídia, sobre o que se está falando, quais que são as novidades, quais são as tendências, né? Então, lá para a produção de conteúdo digital, de vídeo, qual que é a tendência, qual que é o formato dos vídeos, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas. E realmente não há muito o que fazer sem dedicação aqui, né? É de fato ler, é de fato participar das comunidades e tentar acompanhar o máximo possível, mas, né, sem ficar ali obsessivo, porque não é possível que a gente acompanhe tudo que está sendo lançado, tudo que está sendo desenvolvido. Não, não é possível. Mas é possível você entender os conceitos por trás e você utilizar esse mesmo conceito para as diferentes plataformas e ferramentas existentes. Perfeito. Nosso tempo está acabando, David. Eu queria um recadinho final seu, inclusive sobre a importância da intergeracionalidade, né? Nesse nosso mundo digital. Claro. Intergeracionalidade é uma palavra muito gostosa, tanto ela quanto a palavra diversidade, né? E, primeiramente, o que é essa intergeracionalidade? É a mistura, obviamente, das gerações, né? Então, dentro da minha casa existe intergeracionalidade, porque a minha mãe tem mais de 60 anos, né? E eu tenho menos da metade disso. E daqui a pouco eu tenho lá o meu sobrinho que tem também um quarto da minha idade, né? Então, existe aqui muita diversidade etária e diversidade de pontos de vista, de compreensão. Então, um outro exemplo. A pessoa idosa que ela quer permanecer conectada com o mundo atual, ela precisa estar conectada com quem está vivendo, né, o ápice desse mundo atual, que são os mais jovens, né? E os mais jovens, por exemplo, eles podem se aproximar dessa pessoa idosa para que ela, né, vivencie as experiências compartilhadas a partir da fala, das histórias, né, dessa pessoa idosa, e para que ela, por exemplo, não cometa erros que essa pessoa já cometeu, ou para que ela consiga enxergar a partir da fala do outro novos pontos de vista, novos ângulos, né? Então, uma pessoa com 30 anos, se ela participar, se ela colar numa pessoa que tem 60, 70 anos, ela vai crescer ali em um dia, 2 dias, em uma semana, ali alguns anos, né, sem ter vivido aquilo na prática. Então, é muito importante que haja essa troca intergeracional. Eu recomendo. Nossa, eu recomendo você. Super, super, hiper obrigada, viu, pela sua participação. Foi incrível. Lina, foi um prazer estar aqui com você e com sua audiência. Ei, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.